Boa noite, irmãos. Vamos começar o nosso culto em louvor ao nosso Deus, pela vida desses que Deus escolheu, para cuidar de nós enquanto filhos, desses que tiveram o privilégio dado por Deus, de serem pais, de terem filhos para ensinar com exemplo, para ensinar o caminho do Senhor, para ensinar o caminho que deve andar. Então hoje é um dia muito especial, porque nós estamos comemorando o Dia dos Pais, esses que são tão importantes na nossa vida. Cada um, quando a gente fala pai, a gente já sente uma proteção, Na palavra pai, sentimos proteção, cultivando amor. Eu quero convidar os pais, onde estão mesmo, a lerem aqueles textos bíblicos. O primeiro conselho, pai, ensine seu filho a palavra de Deus. Os pais podem ler Deuteronômio 6, 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Também as atrarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso, então, pai, você tem a missão de ensinar ao seu filho a palavra de Deus. Pai, diga a seu filho o que é certo e errado. 1 Reis 1:6. Vamos lá, pais? E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E eras que fizeste assim? E eras ele também muito formoso de parecer. E agite o que te parece, agite o tinha depois de Absalão. Isso, então ensine ao seu filho o que é certo e o que é errado. Pai, considere o seu filho como dádiva de Deus. Salmo 127:3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Pai, guie o seu filho no caminho do Senhor. Provérbios 22:6. Educar a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Pai, discipline o seu filho. Provérbios 29:17. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Pai, ame seu filho incondicionalmente. Lucas 15:31 e 32. E lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Pai, não provoque a ira de seu filho. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Pai, conquiste o coração de seu filho por meio de exemplos. 1 Timóteo 3:4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Pai, supra a necessidade de seu filho. 1 Timóteo 5:8.
Mas, se alguém não tem cuidado dos terços, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Pai, transmita sua fé ao seu filho, segundo Timóteo 1,5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estão certo de que também habitará em ti. Isso, então, pais, esses são os conselhos, né, de Deus para a sua vida, para que você cumpra essa missão que Deus lhe confiou, né, ensinando o seu filho o caminho que deve andar, ensinando pelo exemplo, ensinando a palavra de Deus, né, sendo um pai que realmente exerça o papel escolhido por Deus, né, o papel de pai, de proteção, de presença, de ensino, de cuidado na vida dos seus filhos. Então vamos orar nesse momento, para pedir que um filho ore. Irmão Tarcísio, ore pelos pais, né, para que Deus dê sabedoria a cada um para exercer esse ministério tão grandioso de ser pai. Eterno Deus, grandioso Pai, nós somos gratos a Deus pela vida, por tudo aquilo que tem nos dado a cada dia. Ó Pai, por esta noite estar aqui na Tua casa, ó Pai, em glorificação e louvor ao Teu santo nome, Senhor. Ó Pai, que neste momento, Senhor, que nesse dia onde se comemora o Dia dos Pais, ó Deus, ó Senhor, que aquele que é cada um que é pai, Senhor, que realmente possa educar os seus filhos nos Teus caminhos, Senhor, que Tu esteja dando sabedoria, conhecimento a cada dia. E, ó Pai, que eles também estejam as bênçãos dos altos céus, Senhor. Que cada um aqui, Senhor Deus, possa estar também colocando a sua vida diante de Ti. Ó Pai, que cada pai, Senhor Deus, possa estar temendo o Teu santo nome, possa estar buscando a Tua presença, Senhor, buscando sabedoria, Senhor, para honrar e também glorificar o Teu nome. Ó Pai, que cada um também possa saber honrar ali na sua casa, Senhor. Ó Pai, esteja instruindo a cada um, Senhor, como educar. Ó Pai, como encaminhar os seus filhos, ó Pai, naqueles caminhos, principalmente quando é do Senhor. E ó Pai, também, ó Deus, na educação dos seus filhos, ó Pai, nas suas jornadas de vida, ó Pai, com os seus conselhos, exemplos. Ó Pai, que cada pai, Senhor, possa realmente buscar a Tua presença, buscar a orientação dos altos céus. E ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, Tu esteja enchendo as suas vidas de bênçãos, ó Pai. Muito obrigado por aqueles pais que são realmente... aqueles que conhecem a Tua palavra, ó Pai, aqueles que são daqui da Tua igreja, que Tu esteja abençoando a cada um deles, ó Pai, e dê sabedoria a cada dia, Senhor Deus, que eles possam estar andando também nos Teus retos caminhos, ó Deus. Senhor, muito obrigado por tudo, ó Pai, te entregamos cada vida aqui nesta noite nas Tuas mãos, Senhor. Nós te agradecemos, pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos louvar o Senhor, vamos colocar de pé para nós louvarmos a esse Deus que é digno de toda honra e glória. Vamos cantar, cante a criação, né? O Senhor espera que a sua criação louve, né? E é um prazer para nós podermos louvar o Senhor. Vamos cantar bem forte. Toda a terra
na presença do Senhor, nós devemos abrir o nosso coração, né, para ofertar o melhor louvor, né? E o melhor louvor é aquele que é Espírito e verdade, que é com a nossa vida, que é com todo o nosso ser. Vamos cantar ao erguermos as mãos, porque o Senhor, Ele é o santo, Ele é o poderoso, o único digno de toda honra e glória. Meu
sentar, irmãos. Vamos então às homenagens. Vamos homenagear os nossos pais. Quero convidar a Sara. Próximo. Então, da Luísa, para vir aqui orar pelos pais, orar pelo papai Zé Hilton, orar pelos pais presentes. Primeiramente, ó Pai, eu quero estar pedindo por todos os pais que estão aqui hoje, reunidos, ó Pai, crendo na Tua palavra. Abençoe cada um deles, ó Pai. Abençoe também cada um de nossos pais. Obrigado porque o Senhor tem abençoado todos eles, ó Pai. Abençoou todos nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Juliana 10. Vamos agora a uma declaração de amor por Lauane. Papai, eu te amo. Segura o bloco. Vamos lá.
As marcas de meu pai em mim. Primeiro Leonardo e logo após Paulo Vitor. Boa noite, igreja. Podemos as marcas do meu pai em mim. Eu escrevi um pequeno texto. Pai, obrigado pela vida, pela atenção. Você merece esse reconhecimento por todo amor e dedicação. Saiba que eu e meu irmão somos muito gratos a Deus por colocar o Senhor em nossas vidas. Ele escolheu o melhor pai para nos proteger, nos apoiar e nos aconselhar. Por isso, você é o nosso herói. Te admiro muito e obrigado por tudo que você já fez por mim e pelo Lucas. Deixa eu dizer mais. Boa noite a todos. Boa noite. Eu não escrevi um texto igual o Léo, mas vou deixar as palavras saírem. Meu pai, ele me ensina todo dia eu aprendo um pouco com meu pai. E eu acho incrível como ele tem a capacidade de racionalizar o amor às vezes. Ele consegue fazer com que eu e minha mãe seja mais calmo, que a gente consiga ponderar as coisas muito bem. E por isso eu sou muito grato por ele. E também eu sinto muito acolhido por ele de todas as formas possíveis. Eu sinto que eu posso contar todas as minhas dúvidas, meus problemas, que eu sei que nele eu vou ter a paciência e conselhos necessários para eu entender e conseguir assimilar tudo. Ele consegue demonstrar dessas maneiras de várias formas. Ele também diz para mim quanto ele me ama, ele é paciencioso, ele é carinhoso. Então, assim, é um pai que está sempre presente na minha vida de todas as formas possíveis e não tem como eu mensurar toda a importância dele para mim. Te amo. Vai combinar a Giovana? Não? Então, próximo. Mensagem, né? Vamos então ouvir a palavra de Deus através do pastor, ouvir o que Deus preparou aos corações dos pais, aos nossos corações nessa noite. Né? Como é bom ver os filhos declarando o seu amor, né? Sua gratidão pelos pais, né? Que nós sejamos realmente gratos a Deus por todos os pais, por tudo que eles representam na nossa vida. Então vamos ouvir a mensagem através do pastor. Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, a mensagem de hoje ela é muito parecida com os versículos que foram lidos no início do culto. Quando começou o culto, alguns versículos foram lidos. E a mensagem de hoje é muito parecida com aquilo que já foi lido pelos irmãos. Eu quero começar parabenizando a todos os pais que aqui estão, que Deus continue os abençoando, que vocês continuem firmes nessa missão que Deus deu. Ser pai é uma missão. Como eu disse, nós vamos ler alguns versículos e o título da mensagem de hoje é Como Deus quer que você eduque seus filhos. Nada melhor do que falar sobre educação de filhos em um dia que é dedicado aos pais. Como Deus quer
que você eduque seus filhos. Então, abra a sua Bíblia, nós vamos percorrer alguns versículos e eu peço que você acompanhe na palavra de Deus. Deuteronômio 27, versículo 9. Deuteronômio 27, versículo 9. Todos acharam? Diz assim: falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus, portanto obedecerás a voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Atenção, você que é filho, tanto você que é jovem, quanto você que ainda é criança, muita atenção. O que esse versículo que nós lemos tem a ver com os pais? Tem a ver que aqui Deus se coloca como pai da nação de Israel. E como pai da nação de Israel, Deus, ele cobra dos seus filhos obediência. Então a primeira mensagem é para você que é filho. Você que veio aqui, que declamou uma poesia, que cantou uma canção, que disse que amava o seu pai, não adianta nada você dizer isso se você não tem no seu coração a disposição de obedecer e de dar orgulho aos seus pais. Mais do que uma palavra de reconhecimento, um pai deseja de seu filho a obediência. Deus cobra a obediência de seus filhos. E os pais humanos também desejam que seus filhos lhe obedeçam. Honrar os pais também significa obedecer. E obedecer em que sentido? Ouvir os seus conselhos, seguir pelo caminho que ele ensina, não se desviar dos preceitos que o pai ensina ao filho desde criança, guardar os valores que são colocados em sua mente e em seu coração pelo seu pai. Então a obediência. Filho, obedeça ao seu pai, como se você estivesse obedecendo ao próprio Senhor. Agora, ainda em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 e 19. Abra a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 e 19. Enquanto você abre, só complementando, todo pai deve procurar educar o seu filho, de modo que o seu filho esteja propenso a obedecer. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e 19, diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-a por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando.
Esse versículo é quase uma repetição do versículo que foi lido aqui no início do culto de Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4. Nesses dois textos nós temos de Deus a instrução para os pais, que os pais devem ensinar aos seus filhos, ensinar primordialmente a palavra de Deus. Ensinar aos seus filhos. Então agora é para os pais a mensagem. Pai, preste atenção. Você tem a obrigação, ponha isso na sua cabeça. Assim como você tem a obrigação de colocar comida na mesa, de proporcionar educação formal para o seu filho, escola, de proporcionar roupa, você tem a obrigação de ensinar ao seu filho a palavra de Deus. E você deve falar dela aos seus filhos, assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-se ou levantando-se. Isto é, em qualquer momento, em qualquer situação, você deve ensinar o seu filho a palavra de Deus. Se você é um pai crente, você tem essa obrigação. E se você não faz isso, você não ama o seu filho. Então, meus irmãos, primeiro, Deus quer você diante dele. A seguir, Deus quer que você leve o seu filho a estar diante dele. Eu vou repetir. Primeiro, Deus vos quer diante dele. A seguir, que vocês levem os vossos filhos a estar diante dele. Provérbios 22, 6. Esse versículo também foi lido no início do culto. Provérbios 22, 6. Que diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A pergunta é: você está ensinando ou você está sendo relapso? Você está ensinando ou você está passando essa responsabilidade para outras pessoas, terceirizando essa responsabilidade? Ensina a criança o caminho que deve andar. Ensine ao seu filho a trabalhar. Ensine a ser respeitoso. Ensine a falar a verdade. Ensine a ser honesto. Mas ensine também a ser um crente. Ensine sobre Deus, sobre Jesus, sobre a fé, sobre a Bíblia. Provérbios 23, 13. Provérbios 23, 13. Abra a sua Bíblia, irmão, e acompanhe. Provérbios 23, 13 diz: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Aqui, o pai também tem que saber disciplinar o seu filho. Disciplinar. E disciplinar desde quando é criança. Porque se você não disciplinar o seu filho, a sua filha, enquanto ele ou ela é criança, quando essa criança crescer, você não conseguirá mais. Não conseguirá. Nem adianta tentar.
Então você tem que disciplinar enquanto é criança. Não retirar a vara significa disciplinar. Então não tenha medo de disciplinar o seu filho. Aqui há uma ordem e também há uma promessa. Ele está dizendo que se você pai, se você mãe, disciplinar o seu filho, ele não morrerá. Tanto porque a disciplina dada por sabedoria não vai matar o seu filho, quanto porque a disciplina no futuro ela vai proteger o seu filho de andar por caminhos tortuosos, por caminhos de morte. Quantas e quantas gerações no passado não foram disciplinadas pelos seus pais e graças a essa disciplina que receberam, hoje são pessoas de bem. Mas a geração atual não tem sido disciplinada e estão crescendo e entrando por caminhos errados. Falta de disciplina. Provérbios capítulo 29, versículo 15. Provérbios 29, versículo 15. Diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Você já viu uma criança que faz tudo o que quer? Que não tem limite? E é culpa de quem? Da criança? Não, é culpa do pai e da mãe, que não colocam limite. Criança precisa de limite, precisa entender o que pode e o que não pode. Ela precisa ouvir não. Ela precisa ser disciplinada. Porque se não houvesse esses limites, ela vai pensar que pode tudo. Ela vai fazer o que quer. Ela vai manipular os pais. Então, por isso que diz que a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. E ao pai também. Aqui temos o fruto da correção e o fruto do descuido dos pais. O fruto da correção é um filho disciplinado, amoroso, um filho que vai dar orgulho ao seu pai. Mas o fruto do descuido é um filho que envergonha. E é por causa do descuido. Então, quando um pai e uma mãe chegam a ter um filho e não disciplinam esse filho, eles não estão amando o seu filho. A responsabilidade é do pai e da mãe. Se os pais trabalham fora, os irmãos ou a avó assumem essa responsabilidade? Não. Os pais não podem transferir essa responsabilidade. Então tem muitas famílias em que o pai e a mãe trabalham fora. E aí os filhos são deixados com os irmãos mais velhos, com os avós, com a babá. Saiba que essas pessoas, elas não têm a responsabilidade de educar o seu filho como você tem.
E elas não farão isso. Muito pelo contrário. Elas darão ao seu filho uma visão de mundo e uma educação, entre aspas, diferente daquela que você daria. Então, para os pais que trabalham fora, você tem que procurar uma maneira de compensar isso. E essa compensação não é ficando com a consciência pesada e deixando a criança fazer o que ela quer e dando à criança tudo que ela deseja, porque assim você estará fazendo mais mal ainda. Mas você tem que compensar a sua ausência, muitas vezes, por causa do trabalho, você tem que compensar com tempo presente, tempo de qualidade. Você vai ter que arrumar tempo extra para poder suprir a sua falta que você faz quando você está fora, que você deixa o seu filho aos cuidados de terceiro. Tem que suprir essa lacuna, tem que suprir, porque não adianta nada você ter uma vida confortável financeiramente ao custo do abandono dos seus filhos. Não adianta, não compensa e não é bíblico. Então você tem que suprir essa carência. Primeiro Deus vos quer diante dele. Lembra que eu já disse isso? A seguir que vocês levem os vossos filhos a estar diante dele. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. Efésios 6, de 1 a 4. Se alguém achar, pode ler. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honrai teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Amém. Então, primeiro falando para os filhos, voltando a falar para os filhos. Filhos, obedeça ao seu pai. Esse mandamento tem uma promessa. E qual é a promessa? Para que você tenha uma vida longa sobre a terra. Então, a desobediência aos pais está atrelada à morte. Quantos e quantos jovens morrem prematuramente como fruto da desobediência aos pais? Se metem em alguma situação que leva à morte. Se tivessem ou se fossem obedientes, não se meteriam em tais situações, arriscando a vida. E a segunda parte desse versículo é que os pais, falando para os pais, que eles não devem provocar a ira dos seus filhos, mas devem discipliná-los no Senhor. O que é disciplinar no Senhor? É ensinar a palavra de Deus. E se houver desobediência, algum tipo de castigo. Mas o pai não deve provocar a ira do seu filho. Aplicar um castigo que não seja de acordo com o que ele merece, não ser injusto,
Quando os filhos são pequeninos, tudo é mais fácil, mas eles crescem. Os pais não podem adormecer, pois o mundo mau em que vivemos vai oferecer de tudo para que eles erguem o caminho. Então, pai, seja vigilante, não adormeça. Enquanto seu filho é pequeno, faça de tudo para que ele seja educado nos caminhos do Senhor e bem disciplinado. Quando os filhos entram na adolescência, começam a fazer escolhas próprias, começam a experimentar independência, pensam que sabem das coisas, embora na verdade não saibam de absolutamente nada. Isto por quê? Porque os adolescentes pensam assim, porque o mundo vende a ele essas ideias de que ser jovem é curtir a vida, é beber, é fumar, é usar droga, é ir para a balada, é experimentar o sexo antes do casamento. O mundo vende essa ideia ao seu filho desde pequenininho. E aí, quando ele fica adolescente, ele quer experimentar essas coisas. Mas você tem que fazer o contra-ataque. Você tem que ensinar a ele desde pequeno que essas coisas não significa que ele está curtindo a vida. Não, isso é caminho de morte. E você que é adolescente, caia na real, abra os olhos, acorde. Esse não é um caminho correto, não é o caminho que Deus quer para você. Você que é jovem, que está comprando essa ideia de que ser jovem é aproveitar a vida, saiba que você não está aproveitando coisa nenhuma, você está perdendo. O que é aproveitar a vida verdadeiramente? Eu quero que um jovem, ou Giovana, ou Paulo Vitor, ou o irmão El, ou o irmão Peterson, abra em Eclesiastes 12, versículos 1 e 2. E leia, por favor. Quem achou pode ler. Eclesiastes 12, 1 e 2. Lembre-se do seu Criador, nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos, em que você dirá, não tem satisfação neles. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Isso, em linguagem poética, o escritor de Eclesiastes, que foi o rei Salomão, ele está dizendo que o verdadeiro sentido da vida para o jovem é servir a Deus, é andar com o Senhor enquanto é jovem. Então, ser jovem não é curtir a vida longe de Deus, nas coisas que o mundo oferece. O melhor caminho para o jovem é entregar a sua juventude, entregar a sua mocidade, entregar os seus melhores anos da sua vida para servir a Deus. Antes que chegue a doença, antes que chegue a velhice, antes que chegue o tempo em que você diga assim, quando eu era jovem. Antes que esse tempo chegue, enquanto você tem força, escolha servir ao Senhor.
A responsabilidade de mostrar o caminho é dos pais. Deus manda ensinar o caminho aos filhos. Deus não daria uma ordem que você não tivesse condições de cumprir. É isto que você deve ter em mente. Mas muita gente diz assim: eu não sei como fazer. Muito pai diz assim: eu não sei como fazer. Eu preciso de sabedoria. Você precisa de sabedoria? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe lança em rosto, e ser-lhe-á concedida. Então você, pai, que diz: eu sei que eu tenho que ensinar o meu filho os caminhos do Senhor, mas eu não sei como fazer. Eu preciso de sabedoria. Então ore e peça essa sabedoria a Deus, e Ele promete que dá. Avós que criam netos como se fossem filhos têm a mesma responsabilidade. Eu disse agora há pouco que o pai não pode passar a responsabilidade para os avós, para os tios, para os irmãos da criança. Mas existem circunstâncias que avós e tios e até irmãos, pela ausência definitiva do pai e da mãe daquela criança, têm que assumir aquela responsabilidade. E aí passa a ser um pai, a ser uma mãe. Nós, como crentes do Senhor Jesus, temos o que o mundo não tem. E o que é que o mundo não tem? O Espírito Santo. E o que é que nós temos? O Espírito Santo. Um Pai que nos ensina e nos capacita. O Espírito Santo. Talvez você diga assim: mas eu sou tão fraco. Talvez você se ache fraco. Mas a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Abra a sua Bíblia, irmão. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Diz assim: então me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa da fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Talvez você diga: eu sou fraco, mas a única coisa que você precisa é da graça de Deus. Se você se acha fraco, busque a graça de Deus, pois a graça de Deus vai lhe encher de sabedoria e vai lhe encher de poder, para que como pai, para que como mãe, você cumpra a sua missão. Salmo 127, versículo 3. Alguém leia, por favor. Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto vem do seu galardão. Amém. Teu filho é herança do Senhor. Para ti é um presente. Não é um presente ruim.
Hoje tem muita gente se casando e dizendo, eu não quero, vou casar, mas não quero ter filho, né? Tem casais que não têm ou porque Deus não quis ainda agraciar, ou porque tem algum problema de saúde, infertilidade. Mas aqueles que puderem, devem ter filhos, e não apenas um. Tenha 2, tenha 3, tenha mais. Teu filho é uma herança do Senhor para ti, é um presente, não é um presente ruim. Precisamos olhar com olhos espirituais, devemos orar conforme a palavra de Deus e dizer: Deus, o meu filho é teu. Ó Deus, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ensinar ao meu filho a tua palavra. Muitas vezes, irmãos, a tentação que os pais sofrem é desistir. Desistir parece ser mais fácil, mas não deixará a sua consciência em paz. Se você desistir de seu filho, você vai sofrer amargamente no futuro, pois isso é contra a palavra de Deus. O último versículo que vamos ler nessa mensagem, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Todos acharam? Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. De uma maneira geral, em todo o tipo de tentação que nós formos tentados, Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Então nós sempre temos condições de vencer as tentações. Mas aplicando isso ao pai, à mãe, aqueles que são responsáveis por uma criança, que muitas vezes são tentados a dizer: eu vou largar esse menino de mão. Isso é um menino danado, né? Que diz assim: menino Peralta, não faça isso não, persevere, não caia na tentação de abrir mão, dá trabalho, dá, e você sabe mais do que eu. Mas não desista, porque Deus é fiel e não permitirá que você perca essa batalha. Pelo contrário, juntamente com a tentação de desistir, de largar de mão, de deixar para lá, Deus vai capacitar você, de sorte que você possa suportar a luta, a responsabilidade, a lida, de lhe dar sabedoria, de lhe dar rédeas, para que você dê o seu melhor na educação de seu filho e de sua filha. E se você é vó que cria seus netos como se fossem filhos, também. Se você é vô que cria os seus filhos, os seus netos como se fossem filhos, também. Lembrando que você não deve deixar a educação
dos seus filhos apenas por conta da escola. Que você não deve deixar a educação dos seus filhos por conta da internet. Que você não deve deixar por conta da televisão. Que você tem que tomar a dianteira. Ensine o seu filho em casa. Ensine de tudo. Mas sempre mostrando qual é o melhor caminho a seguir. Sempre mostrando qual é o melhor caminho a seguir. Amém? Que Deus abençoe a você, pai, e também as mães. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os guarde. Que o Senhor resplandeça sobre vós o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de vós. Que o Senhor vos dê a paz. Amém. Orações em frase. Quero pedir que os filhos façam orações em frase, agradecendo a Deus pela vida do seu pai, agradecendo a Deus pelos pais, pedindo sabedoria a Deus para cada um, para que cumpram essa missão que Deus lhes confiou. Deus, obrigado por esse momento que estamos vivendo aqui, Senhor, pela homenagem aos pais, Senhor, que possamos estar sempre fiéis ao Senhor e abençoe o resto desse ano. Deus, nosso Pai, queremos agradecer, Senhor, por esse momento, Senhor, que estamos vivendo aqui. Senhor, possa abençoar cada pai aqui presente, dar sabedoria, Senhor, e cada vida de cada pai aqui. Deixamos de bênçãos, Senhor, e cada filho, Senhor, possa cada dia mais ser mais obediente aos seus pais. Nós peçamos de coração, Jesus. Amém. Amém. Por cada pai aqui presente, ó Deus, por cada um que o Senhor escolheu para ter essa missão tão preciosa, uma missão que exige tanta responsabilidade, tanto amor, tanto cuidado. Senhor, eu te peço que eu possa estar abençoando, ó Deus, a cada pai, a ser exemplo, a viver a tua palavra, a ensinar os seus filhos, ó Deus, o caminho correto a seguir, a ter sabedoria, ó Pai, ao disciplinar o seu filho. Senhor, eu te peço que eu possa, Senhor, estar dando vitória a cada um nessa missão, ó Deus, que eles possam buscar em Ti força, orientação, para que possam cumprir esse ministério tão precioso que é ser pai, ó Deus. Senhor, abençoe também nossos filhos. Senhor, que nós possamos amar e honrar os nossos pais, como diz a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando a cada um dos pais, a cada um de nós, para sermos filhos, ó Pai, que possa dar alegria aos seus pais, ó Deus, no nosso caminhar. Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, e nós oramos. Amém. Eu vou cantar uma música que é amigo de todas as horas. A gente viu aqui que os pais são realmente os amigos de todas as horas para os filhos. Que você, pai, possa ser um pai presente, um pai amigo, um pai amoroso e responsável e ensinar os seus filhos no caminho certo, no caminho de Deus. Um carinho teu tira qualquer
Agora nós vamos ver os pais aqui da nossa igreja, com os filhos. Vamos prestar atenção ali. Tem pai que é como um sol, todo dia aparece, sempre nos aquece com amor. Tem pai que é carregão, e mesmo nos expressando, sempre ele te ama de montão. Tem pai que é herói, e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão, e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas tem um pai que não te deixa, mesmo se você errar. Ele deu seu filho pra se entregar, lama a cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, mora no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, mora no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Agora vamos fotografar mais, né? No próximo ano. Quero convidar, então, convidar a irmã Neida para entregar para o irmão Geraldo a lembrancinha. Mira e tira as fotos para nós. Sempre ele te ama de montão. Tem pai que é herói, e sempre nos defende, todo nosso medo te deixa. Mesmo se você errar, ele deu seu filho pra se entregar. Sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que sabem, seu lugar. Seu nome é Deus, mora no céu, mas também está aqui dentro. Tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Vira o presente, vira. Lá onde baixa o presentinho pra cá. Seu filho pra se entregar, lama a cruz em seu lugar. Nos conduz em segurança os nossos filhos. E obrigado por isso, ó Pai. E quanta gratidão os pais que têm os filhos guiados pelo Senhor, porque sabemos que são bem-sucedidos nessa vida. E a Tua palavra nos revela muitos dos jovens que foi bem-sucedido porque viveu na Tua presença e foi conduzido por Ti, ó Pai. E foi vencedor e vitorioso diante desse mundo pecaminoso, ó Pai. Que o Senhor guarde todos os nossos filhos, ó Pai, e que os pais sejam impulsados, sejam fortalecidos, sejam abençoados por Ti e que possa, ó Pai, à luz das Escrituras, corrigir seus filhos conforme o Senhor nos manda. E obrigado, Senhor, porque assim terá alegria os pais dos filhos, ó Pai, quando é educado na Tua presença e na Tua correção. E abençoe a vida de cada pai, não só os cristãos, mas de todo pai que está sobre a face da terra. Que eles entendam que há um Deus que quer o bem dos seus filhos e também deles, ó Pai. Que eles saibam entender e interpretar a Tua vontade e aceitar o Senhor como muito Senhor das suas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que se passou aqui. Nos conduz essa semana debaixo da Tua graça. E assim também nós pedimos para os nossos filhos. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então estamos com o nosso culto encerrado. Uma boa semana.